E aí galera, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui do canal. E eu quero que você hoje já esteja sendo abençoado só por estar aqui hoje. Na semana passada recebi diversos testemunhos. Deus falou com muitas pessoas, as pessoas entraram no vídeo e começaram a chorar no começo, terminaram no final. Muitos testemunhos eu recebi. E é isso, querido. O nosso canal aqui não tem como influenciar você a simplesmente ser um conhecedor da palavra ou fazer de você simplesmente um teólogo. Deus, se você não compreende ainda o Evangelho não é feito de conhecimento, mas de poder. E se você veio parar aqui hoje, eu tenho certeza que Deus quer trazer uma experiência para você. Antes disso, de a gente iniciar o nosso tema, antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero que você compartilhe, você curta, eu quero que você comente aqui embaixo no final do vídeo, ou até mesmo agora, o quanto Deus tem falado contigo. Eu quero ouvir as suas experiências. Amém? Então, com isso, querido, eu quero que você feche seus olhos onde você está. Nós vamos começar esse vídeo orando. Que você possa fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e você possa conversar com o nosso Pai. Repita essa oração comigo. Fale assim: Senhor, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu estou aqui na Tua presença, Jesus. Senhor, eu te peço hoje, fala comigo, me enche do poder do Espírito Santo. Deus, hoje eu quero ter uma experiência contigo. Abre os meus olhos. Deus, me leva de volta ao puro e simples. Me leva de volta, Deus, ao que é essencial. Deus, me leva de volta ao quarto secreto. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo que me leve a ser como os grandes homens de Deus eram. Eles eram humildes, eles não tinham problema, Pai, com a comparação. Eles não tinham problema, Deus, com as dúvidas. Eles não se preocupavam, Deus, com as perseguições. Ah, Deus, me leva de volta para esse lugar, Deus, onde tudo era puro e simples. Resgata em mim, Senhor, o meu coração apaixonado. Eu lanço sobre você as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus propósitos. E Deus, hoje eu não tenho medo de você destruir os meus sonhos, mas refaça eles também, segundo a Tua vontade. Eu oro dessa forma, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, querido, eu quero começar comentando com você essa breve oração. Ela tem muito resultado daquilo que eu quero compartilhar com você nesse horário que você está vendo. Eu não sei que hora você está vendo o vídeo, mas, querido, eu quero trazer um entendimento para você bem claro e simples. E eu quero começar te perguntando, você já fez essa pergunta? O que eu tenho que fazer para dar certo? Querido, eu não sei se você já parou para perceber isso, mas quando nós olhamos para um cristianismo do século I, ou seja, o início da igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que elas têm uma diferença bem grande com a nossa igreja hoje em dia. E o que eu digo igreja aqui é no global. A pregação do evangelho era diferente. Você vai ver os ministros do evangelho de forma diferente. Eu não estou fazendo uma crítica para a igreja de hoje, mas talvez a gente perdeu o que era puro e simples, aquilo que era essencial naqueles dias. Eu não sei se você tem percebido, hoje talvez tem muitas igrejas que têm se inspirado em coisas do mundo, como performance, como produtividade, como ter uma agenda perfeita. E não tem problema nisso. Mas eu acredito que talvez você não entendeu o seu propósito ainda. Talvez você não entendeu o porquê você está nessa terra ainda. Enquanto nós tentamos mascarar a nossa falta do verdadeiro propósito com Deus, com a nossa produtividade, o nosso ativismo religioso, você constantemente, querido, vai estar se sentindo sempre perdido e insuficiente para Deus. E eu quero te mostrar hoje, querido, que o teu propósito não está relacionado a fazer algo. Eu tenho falado muito sobre isso e eu, como pastor de jovens, direto ouço essa pergunta: Lucas, qual é o meu propósito? Posso te falar que o teu propósito não tem nada a ver com fazer algo? Seu propósito não é ser pastor, seu propósito não é ser evangelista, nada disso. Seu propósito não é ser um grande empresário, o seu propósito não está ligado a títulos, o seu propósito está ligado a um título, chamado ser filho de Deus. Então, querido, eu quero te mostrar hoje, de forma básica e simples, algo que o apóstolo Paulo trouxe para nós, que muda toda a nossa experiência de vida cristã. Querido, você talvez já se perguntou demais: Lucas, por que eu estou nessa terra? Posso te falar? Se Deus te colocou nessa terra antes de você querer fazer algo, se relacionar com você. Quando Deus criou o primeiro ser humano do universo, deu o ser vivente, o espírito de ser vivente dentro de Adão, Deus não criou ele para cultivar a terra. Deus criou ele para ter relacionamento à viração do dia. A consequência era ele cultivar aonde ele estava. Então, nós confundimos demais o que temos feito para Deus com aquilo que Deus nos criou para ser. E, querido, isso está acontecendo demais dentro do nosso ativismo religioso. Porque constantemente nós vamos colocar o nosso coração nas obras e esquecemos que o nosso coração tem que estar em Deus. Querido, posso te falar uma coisa? A experiência é mais importante que a obra. Se Deus começa a se mover num lugar,
Deus não precisa de você. Olhe para Ele. Quando Deus começa a se movimentar, talvez nesse vídeo aqui agora, talvez você está começando a chorar, sentir arrepios, você está sentindo algo nas tuas costas, começando a queimar. Pode falar? Querido, sai desse vídeo e vai orar. Quando Deus começa a se manifestar e querer falar com você, esqueça as coisas ao redor. Esqueça o seu servir. Deus te chama para servir a tal ponto que quando Ele entra, o foco tem que ser Ele e não o nosso ativismo religioso. E eu quero te mostrar um grande homem de Deus que mostrou isso para nós, que o nome dele é o apóstolo Paulo, também chamado como Saulo. Eu quero mostrar para você o meu versículo favorito, a chave que Deus me deu para mim realmente viver o verdadeiro evangelho. Um evangelho leve, um evangelho sem problema, um evangelho que quando eu descobri o verdadeiro propósito de Deus para minha vida, que era se relacionar com Ele todos os dias, meus amigos, eu realmente descobri o que é descansar em Deus. Eu realmente descobri o que é libertação. Eu realmente descobri o que é ser suficiente para Deus. Deus não está atrás das suas obras. Eu ouvi uma frase essa semana que é a seguinte: se Deus tivesse uma linguagem de amor, com certeza não era o serviço, era o relacionamento. Deus, com certeza, a linguagem de amor dele seria tempo de qualidade. Ele quer passar tempo com você. Deus não está atrás do teu serviço, Deus está atrás de você, meu irmão. E eu quero te mostrar através desse versículo que mudou minha vida, que está lá em Filipenses, capítulo 3, se você estiver com a sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler no versículo 5, onde o apóstolo Paulo traz pra gente um pouco do testemunho dele e o que aconteceu depois que ele teve o primeiro encontro dele com Jesus. Eu fui circuncidado com 8 dias de vidas. Eu sou um israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, eu era extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que eu até perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria ela com todo rigor. Então você está vendo aqui um homem que era extremamente, aos olhos dos homens, amigo de Deus. Você está vendo um homem aqui, meu amigo, que ele era extremamente zeloso com aquilo que, aos olhos dos homens, era um dos mais amigos de Deus. Era um dos homens mais poderosos, segundo a lei, segundo o rigor. Segundo as suas obras, demonstrava que esse homem realmente tinha autoridade para falar de quem era Deus. Só que o apóstolo Paulo continua. Olha só o que ele fala. Eu pensava que essas coisas, ou seja, esses títulos, essas obras que eu fazia, eram valiosas. Mas eu considero todas elas insignificantes por conta de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas essas coisas e considero elas como lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Querido, você está vendo aqui, um homem que escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Ele que fundou praticamente a Igreja dos Gentios, falando para a igreja dele, para os Filipos, que, querido, ele... falando para ele que todos aqueles títulos, todas as obras, tudo que ele já tinha feito para Deus, eram insignificantes comparado a conhecer Jesus. Eu não sei se você já ouviu a música Quero Conhecer Jesus, que é a minha música favorita. Primeiro foi a música que me trouxe a conhecer Jesus de verdade. No final dessa canção, Alessandro Vilas Boas fala o seguinte: eu não nasci para encher a igreja, eu não nasci para encher o bolso de dinheiro, eu nasci para conhecer Jesus. E se você acha que conhecer Jesus é aceitar a Jesus num culto de domingo fazendo um apelo, você não conheceu Jesus ainda. Conhecer a Jesus, meus amigos, é você descobrir que todas as bênçãos que você recebeu não chegam nem perto de uma experiência que Ele pode fazer em questão de um estralar de dedos. Eu descobri isso ao longo da minha caminhada cristã, que todas as bênçãos que eu já recebi, muitas vezes elas me afastavam de Deus. E eu, depois de um tempo, comecei a orar: Deus, eu não quero as tuas bênçãos, porque as tuas bênçãos me trazem distração. Eu não quero ter uma bênção financeira, eu não quero ter uma conversão e por aí vai. Senhor, eu só quero a tua presença. A tua presença, ela é suficiente para mim fazer o que tem que ser feito. Deus, a única coisa que eu te peço é: me encha do teu poder e me dá a tua unção. O resto, deixa que eu faço. A única coisa, Senhor, me dá um coração humilde. Eu só quero a tua presença e nada mais. Hoje não precisamos mais de teólogos, precisamos de caçadores de Deus. Eu não quero mais saber onde Deus está, eu quero saber o que Deus está fazendo agora, aonde Deus está nesse momento. Como a Bíblia diz pra gente, João capítulo 3, o vento sopra e somente aqueles que são movidos por Deus sabem onde Deus está hoje. Então eu quero te mostrar a sua insignificância comparada àquilo que Cristo fez. E querido,
Chega um momento, eu quero falar com você que já está talvez na igreja. Chega um momento da nossa vida que você está fazendo tanta coisa para Deus, mas está cansado. Posso te falar? Chegou o momento em você verdadeiramente conhecer quem Jesus é. Talvez você tenha sido mais zeloso nas obras, mas você esqueceu da velha tenda. Eu não sei se você vai lembrar da história de Davi. Davi queria construir um templo para Deus. E a partir do momento que ele começou a colocar o coração nisso, Deus relembrou ele. Eu não quero que você construa nada. Eu quero que você volte lá para a sua velha tenda, aonde eu te encontrava. Querido, talvez você está querendo construir um ministério, talvez você está construindo um chamado lindo para Deus, só que você esqueceu o foco, você esqueceu Deus. Querido, se você não se lembra, Paulo nessa carta, ele está numa cadeia. Ele está escrevendo alegremente. Tudo que eu já fiz para Deus, nada se compara ao ganho inestimável de conhecer Cristo. Querido, resgata hoje o seu quartinho secreto. Resgata hoje a sua leitura da Bíblia. Resgata hoje as horas que você passou chorando na presença de Deus. Resgata hoje, meu irmão, aquele dia em que você começou onde quando você tinha aquele primeiro amor, aquela paixão de chegar em casa depois do trabalho e mergulhar no Senhor. Quando você acordava pela manhã e você gritava, bom dia, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te acordava de madrugada para orar e você não lutava contra ele, você obedecia. Meu irmão, quando a gente começa a construir coisas para Deus, a gente acaba esquecendo que Deus não quer as obras, Deus quer o nosso coração. Compreenda isso de uma vez por todas, querido. Deus quer você. Deus não quer as suas obras. É claro que no final da sua vida você vai chegar para Deus e falar, Senhor, aqui estão os frutos que você me deu. E querido, deixa eu te falar. Pior de tudo é chegar cheio de frutos e ouvir do nosso Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É melhor ouvir do Senhor que Ele te conheceu e aí sim entregar os teus frutos na mão dEle. Deus está chamando a igreja hoje, as pessoas, os filhos dEle, a pandemia mostrou isso para nós. Eu quero vocês, eu não quero estruturas, não me coloquem numa caixa, não me coloquem no lugar onde eu não estou. E eu quero contar, finalizando nossa palavra aqui hoje, para você ter o seu tempo com Deus. Uma experiência que eu tive recentemente com Deus, onde fazia muito tempo que eu não tinha. Querido, eu sei que a gente tem que viver uma vida equilibrada, onde eu não estou falando para você largar o seu trabalho e virar missionário, nada disso. Eu estou falando, nós temos uma vida de equilíbrio, onde nós trabalhamos, somos pais, somos mães, nós temos as nossas contas para pagar, nós somos seres humanos comuns. Mas, querido, eu quero te lembrar uma coisa que é mais simples. Através dessa experiência, eu estava no meu trabalho. Era cerca de 3h30 da tarde, eu estava cheio de problema para resolver. Só que eu sentei na minha mesa. E quando eu sentei na minha mesa para começar a resolver os problemas da empresa, quem estava lá? Era o Espírito Santo. Comecei a chorar. Querido, aqueles 5 minutos que eu tive com ele pareceram horas. Meu corpo se arrepiou todo, eu senti um calor nas minhas costas, eu comecei a chorar no ambiente do meu trabalho. E Deus me lembrou uma vez, uma frase que eu falei para Ele. Senhor, nunca na minha vida me deixe colocar você dentro de uma caixa. Se eu estou na hora de trabalhar, ok. Mas eu não quero colocar o Senhor numa caixa onde o Senhor não pode se manifestar até mesmo no meu trabalho. Deus, eu não quero que o Senhor se manifeste simplesmente... Agora é hora de orar, agora Deus vai aparecer. Não, eu quero que ao longo do dia você possa realmente quebrar minha mente para encontrar o meu coração. Sim, talvez no trânsito, talvez quando você acordar, talvez quando você estiver cozinhando, talvez quando você estiver lavando a louça, esteja sensível ao Espírito Santo. E querido, deixa eu te mostrar no fundo da sua vida que o maior... Homens íntimos e profundos de Deus, eles preservam muito mais a presença do que as obras e os títulos. Talvez você está lutando tanto para o seu ministério crescer, posso te falar? Deus não vai fazer nada da sua vida crescer até o dia em que você realmente entregar na mão dEle e ter o coração desesperado por uma coisa. Eu quero conhecer Jesus. Pessoas que querem conhecer Jesus são atrativas. Você não precisa ficar evangelizando, as pessoas vão vir até você. O fogo de Deus, quando queima, as pessoas vêm ver o que está acontecendo. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Está na hora de você aprender, querido, que o seu propósito não está em fazer algo para Deus, construir algo para Deus. Está em conhecer quem Deus é.
e ser achado nele. E lembre-se, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, tua presença nesse lugar é real, Pai. Aqui nesse estúdio de gravação, nós queremos te conhecer mais. Aqui, Deus, onde nós estamos, nós queremos olhar para você, Deus. Aonde o Senhor estiver, Pai, nós não queremos construir algo sem o Senhor estar lá. Espírito Santo, o Senhor não quer um povo que está focado no que construiu, nos templos, nos memoriais. O Senhor quer um povo que está focado na presença. Quando o Senhor se move, nós queremos nos mover juntos. E Deus, faça o que o Senhor desejar no nosso meio. Nós te agradecemos, nós te honramos, nós te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu te peço uma coisa agora, finalizou esse vídeo, vai falar com seu pai, vai conversar com ele, vai desfrutar da presença do seu pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma experiência com ele hoje. Deus te abençoe.